Vamos lá? Então agora nós vamos começar a nossa fase de prática simulada, né? Fiz uma apresentação, mostrei para vocês qual que é a intenção aí realmente dessa fase, que é executar o que a gente combinou nos vídeos anteriores, né? Então nós tivemos várias oportunidades de discutir LGPD, conceitos, aplicação na área de saúde, mostramos alguns cases de preocupação, depois nós desdobramos sobre entregas, falamos sobre o projeto e agora a gente está criando um ambiente de simulação, né? Eu apresentei para vocês uma planilha no vídeo anterior, tá o link para baixar a planilha está lá naquele vídeo, na parte de descrição, né, ali do vídeo. É importante que vocês tenham aí esse contato com a tabela. Como eu mencionei, né, com a planilha. Como eu mencionei, eu não vou utilizar a planilha na nossa prática simulada. Eu utilizo uma ferramenta que me dá um pouco mais de dinamismo, mas não significa que vocês não podem utilizar a planilha melhorando, aperfeiçoando aquele material, tá? Esse vídeo de hoje é para a gente falar sobre tabelas. E por que tabelas e lançamentos, né? De onde que surgiu essa ideia? Nós vamos entender que não tem como controlar o que não se conhece. Lembra, a gente falou disso na parte de entregas. Então, eu só consigo controlar, gerenciar o que eu conheço. Então, para conhecer, eu preciso criar, eu preciso escrever isso. Então, eu preciso escrever as nossas atividades, né? Se a gente fala em registro de atividade de processamento de dados, eu preciso saber quais são as atividades que executam esse processamento. E aí, nesse vídeo, nós vamos falar sobre essas tabelas, né? Nós vamos falar sobre cadastro de empresa, cadastro de encarregado, nós vamos falar sobre o cadastro de departamento, de responsável, sobre o cadastro de atividades, né, e o registro dessas atividades. Nós vamos falar tudo nessa oportunidade nossa aqui, quando nós vamos explorar essa ferramenta. Então eu vou mudar a tela, né, vou dar um salto aqui para a tela, vou mudar a nossa apresentação e a gente já vai para o sistema para poder fazer essa gestão, tá joia? A gente se fala nessa transição aí na sequência. Bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos falar hoje nesse vídeo sobre tabelas, né? E as tabelas que são importantes aí para o nosso processo. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que era possível fazer isso no Excel, disponibilizei a planilha para que vocês realmente tenham bastante facilidade aí e a gente não crie nenhum ambiente aí somente comercial, né? Evidente que quando eu trago uma ferramenta eu quero divulgar essa ferramenta porque eu tenho nela aí um apreço, eu tenho um reconhecimento de valor, tá? Mas eu não quero que vocês entendam que só é possível por ela e nem que só tem ela e nem que ela é o que a gente está vendendo, não é isso. O objetivo sempre foi ajudar, afinal de contas tem mais de 10 horas de conteúdo para trás aí no canal e essa é a primeira vez que eu falo de marca, né? Então, por favor, peço que vocês já antecipem aí essa desconsideração, quero que vocês avaliem a ferramenta como repositório, tá? Até porque eu deixei a planilha do Excel para que vocês possam trabalhar. Então nós vamos falar sobre tabelas nesse vídeo e quais são as tabelas e como nós podemos preencher essas tabelas, tá? Tanto no Excel quanto aqui nesse sistema e por que elas são importantes. Quando chegar no vídeo seguinte, na fase de cadastro de atividade, vocês vão entender o quão importante essas tabelas são, tá? Vamos lá, nós vamos gravar sobre tabelas, então eu vou olhar aqui para a ferramenta para que a gente possa entender. Então nós temos aqui a primeira informação, né? E é importante observar essa ordem, tanto na planilha quanto aqui, eles obedecem basicamente a mesma ordem. É importante observar a sequência da informação, porque são informações que se aproveitam. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui esse trabalho, a gente está falando de prática simulada, né? Esse trabalho ele tem que ser acompanhado aí pelo comitê, a importância do comitê agora, porque a gente pode dividir atividades, então não dá para deixar isso só com uma pessoa, essa fase de tabelas é uma fase que vai exigir bastante de vocês, tá? Então nós vamos trabalhar com o comitê aqui, tá?
Então, nós vamos ter lá quem são os responsáveis pelos setores. Aqui eu cadastrei alguns responsáveis, eu vou pegar aqui um cadastro para a gente ver. Então eu tenho aqui a necessidade de ter um nome, né, um nome social, como que essa pessoa gosta de ser chamada, enfim. Mas eu vou cadastrar todos os responsáveis. Por que que eu preciso disso? Eu vou falando a informação e o porquê, né? Eu preciso saber o responsável, porque ele é quem vai receber o treinamento, a orientação sobre como repassar para a sua equipe, né? Sobre qual trabalho, ele é que vai aparecer na matriz de competência, ele é que aparece no meu relatório de processamento de dados como responsável pela área. Então é importante a gente ter aqui o responsável já anotado, evidenciado, para a gente ter aí a noção. Então, vai lá no RH, vai lá no departamento pessoal, eles têm lá já a posição de todos os responsáveis, líderes de área, enfim. E aí preenche esses dados aqui, tá joia? Depois disso, nós vamos ter uma tabela de macroprocesso. Essa tabela, como eu mencionei no vídeo de apresentação, no vídeo 60, é uma tabela que às vezes ela gera um pouco de dúvida, tá? Gente, macroprocesso é uma estrutura que reúne vários processos e atividades dentro daquele macroprocesso. Se a sua instituição não trabalha com o conceito de macroprocesso, fique muito tranquilo, né? Trabalhe então com um único macroprocesso da instituição. Alguns outros, eu particularmente gosto muito de pensar no macroprocesso da atenção farmacêutica, né? Então tudo está relacionado à administração de medicação, à gestão, dispensação por horário, processamento do antimicrobiano, processamento ali da rastreabilidade, está de alguma forma vinculado ao macroprocesso de atenção farmacêutica, né? Se a gente pensar também no macroprocesso de atenção ao paciente, assistência ao paciente, macroprocesso da conta, do faturamento, a gente começa a entender um pouco isso de tudo que está debaixo desse guarda-chuva. Aqui eu cadastrei, por exemplo, né, um macroprocesso aqui de assistência ao paciente, né? E por que é importante esse cadastro? Não só o nome, mas o que ele compõe, a descrição. Então vocês vão ver lá na planilha do Excel também que isso aparece. E aqui é um trabalho realmente de levantamento, ok? Então o macroprocesso é uma tabela que a gente precisa trabalhar. Depois o departamento. Como funciona esse cadastro do departamento? Vou pegar aqui uma recepção, por exemplo, que eu já cadastrei, né, na minha base aqui de teste para vocês. Eu vou informar aqui, deixa eu pegar uma opção de edição, só para a gente poder entender bem como que os cadastros se vinculam, né? Eu vou informar o nome da recepção, quem é o responsável, ele vai mostrar a lista dos responsáveis aqui, eu já cadastrei, e ele vai me perguntar quais os macroprocessos passam ou estão no conjunto aí desse departamento, ok? Então o cadastro do departamento é fundamental para que depois a gente possa também identificar quem teve acesso, quando teve acesso àquele dado. Vocês vão perceber que as tabelas elas se entranham e elas vão construindo uma grande rede para lá no final favorecer a nossa fase de controle, né? De controlar aí a requisição dos usuários em especial, de trabalhar a segurança, ok? Depois a gente vai ter o cadastro de função. Função é para a gente definir matriz de competência, tá? Então é importante que a gente pense aí, por exemplo, no agente de portaria, o que ele é, né? Qual a função, isso vai estar lá dentro da descrição de cargos e competências da sua instituição. Então pega lá, copia aqui, monta essa estrutura, né, lá na sua planilha do Excel, monta a sua estrutura aqui no seu sistema, para a gente ir construindo isso. Mas o que é mais importante aqui é a descrição da função e as permissões, né? As permissões sempre associadas aqui, gente, a tratamento de dados pessoais. Então pode ver, pode excluir, pode incluir, pode alterar, né? Como que a gente está tratando a função? Esqueçam pessoas. Aqui a gente ainda está dentro do gabinete, a gente não foi para a área, né? Porque isso vai servir para a gente avaliar depois cenários muito comuns em instituições de saúde em especial, em que a gente tem uma função e depois quando tem uma expectativa do que aquela função faz e quando eu vou para a prática eu descubro que aquela função faz outras coisas, tem acesso a outros dados e é a hora que a gente vai realmente gerar as nossas tarefas para correção. Vocês vão entendendo aí com o andamento do vídeo como que funciona. Uma outra tabela muito importante para a gente é a nossa tabela de titulares, né? Lembrar que nós tratamos, por exemplo, numa instituição de saúde com vários tipos de titulares, né? Eu descrevo para você sempre, desde o primeiro vídeo, né, que instituição de saúde tem uma peculiaridade, né? Então não dá para tratar assim, titular de dado pessoal. Eu tenho médico,
o paciente, o visitante, o responsável financeiro, eu tenho o acompanhante, né? Eu tenho o prestador de serviço. Cada um tem um dado pessoal, uma categoria de dados pessoais, e esses dados são armazenados em lugares diferentes, com condições diferentes, com frequências diferentes, vão ter ali tratativas diferentes. Então, o cadastro aí de titulares é importante. Então, você vai dizer ali qual o nome do titular, daquela categoria de titular, e depois vai descrever aquela categoria de titular para a gente, tá? Depois disso, nós vamos cadastrar aqui a importância da participação da TI agora, né? Especialmente a TI nesse momento, nós vamos descrever quais são os nossos repositórios, quais são os nossos sistemas de armazenamento de dados, né? Onde nós armazenamos dados? Aqui vai desde um arquivo físico, pensando no prontuário de papel, no arquivo de ficha, até um data center, um arquivo eletrônico. Então é importante saber o nome do armazenamento, o departamento proprietário, qual a localização, qual o banco de dados, qual o tipo de banco de dados, se ele tem versão ou não, se realiza backup ou não, né? Como esse backup ele é armazenado, se essa hospedagem é internacional, depois nós temos ações para tomar em cima dessas informações, ok? Então um cadastro aí de todos os locais de armazenamento de dados da sua instituição você vai fazer aqui. Por fim, né, a última tabela que a gente precisa são os terceiros, né? Os terceiros envolvidos com o nosso processo, né? Esses terceiros eles podem ser desde a prefeitura, que recebe ali a nota fiscal, eu transaciono com ela dados pessoais em que eu informo o nome do paciente ou do responsável financeiro que comprou ali o meu serviço, né? Até operadoras de plano de saúde com quem eu transaciono arquivos como XML, contratos, troca de guias, informações, envio e acesso a prontuários, enfim. A gente tem uma série de terceiros, né, que são terceiros envolvidos no processo, ou seja, controlador para controlador, observando ali, se eu não me engano, o artigo 14 da LGPD, e nós temos também o controlador para operador, que é o caso do data center, empresas fornecedoras de serviços de software, BI e por aí vai. Então aqui nós vamos cadastrar todos os nossos terceiros e também terceiros no sentido de operadores, terceiros no sentido de prestadores de serviço que tem acesso ali, terceiros no sentido de outros controladores que a gente troca dados. Isso aqui vale para o laboratório, para a empresa de bioimagem, enfim. Todos que eu troco dados ali de alguma forma com eles, que eu transaciono dados, eles vão aparecer aqui nessa tabela, tá joia? Eu vou manter aqui o vídeo nessa posição para que a gente possa encerrar, só lembrar que a importância aí do cadastro de tabelas e que esse cadastro de tabelas acontece no fluxo do comitê. Então o comitê tem que se organizar, ele é a parte mais densa, né, aí da fase de preparação, porque na próxima etapa, nosso próximo vídeo, que está conduzindo aí a nossa etapa de preparação, ele vai falar, dentro da nossa prática simulada, ele vai falar sobre o registro de atividades, e aí onde essas tabelas vão fazer bastante falta para a gente, tá joia? Até o próximo vídeo. Tchau!